Muito bem, 13 horas e 16 minutinhos. O Fala Defensor é essa prestação de serviço para a gente poder cada vez mais deixar a defensoria e os defensores mais pertinho da população. E esse é o papel da Defensoria Pública. A gente sempre tem mostrado casos de violência contra os idosos. Nós trouxemos agora há pouco aquela situação terrível e cruel contra aquela senhorinha, né, com um filho e a própria nora. Nada mais cruel do que acompanhar esses abusos físicos, emocionais e financeiros. A violência contra os idosos é uma realidade presente em muitos lares alagoanos. Mas o que fazer quando as pessoas que deveriam proteger seus familiares ou amigos mais velhos cometem violência contra eles e não lhes dão o acolhimento adequado? É isso que nós vamos debater a partir de agora e a gente quer saber como agir em situações assim, porque está aqui comigo a defensora pública, a doutora Luciana Martins Faro. Mais uma vez, boa tarde. Seja bem-vindo, doutora, mais uma vez aqui ao nosso Fala Defensor, para a gente trazer essa informação importante que a gente quer saber como identificar situações de violência contra o idoso. Doutora, quem está nesse momento agora, que de repente está flagrando ou está percebendo uma movimentação estranha de violência, seja ela patrimonial, financeira, emocional ou até a física mesmo, como é que essas pessoas podem fazer para ajudar a esse idoso que está em apuros? Boa tarde, bem-vinda. Obrigada. Denunciar. Ninguém pode ficar calado ao ver uma violência contra a pessoa idosa. A família precisa denunciar, algum filho, algum esposo ou esposa, um vizinho pode denunciar. Qualquer pessoa, sabendo da violência, precisa abrir a boca. Ir para a defensoria, procurar uma delegacia, procurar o Ministério Público. Há um telefone da Secretaria de Segurança Pública, 181, que pode ser utilizado e anonimamente. A pessoa não precisa se identificar. Faz a denúncia, não se Faz a denúncia, a polícia investiga. É chamado também o CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, para que os assistentes sociais possam verificar naquela casa o que é que está ocorrendo. Algumas vezes não há prática de violência, algumas vezes é um vizinho mal intencionado que usa o 181... Essa oportunidade para causar um problema com aquele vizinho que ele já não se dá bem. Exatamente. Aí cria, às vezes, enfim, como é que a gente pode dizer? Cria uma confusão na rua, na vizinhança, mas... Sem fundamento. Exato. Mas é importante, nesse mês de junho, que é o mês de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, a gente dizer que quem verificar essa violência, denuncie. Procure a Defensoria, procure o Ministério Público, procure uma delegacia. Você falou rapidamente desse caso, dessa senhora que a família que deveria estar cuidando, zelando, alimentando, dando carinho, protegendo, era quem estava praticando a violência. Os atos criminosos que esse filho fez em face da mãe. Pois é, terrível, né? E a pior acompanhado da esposa. Eu digo sempre, sabe doutora, enfim, você está casado com uma pessoa e tudo mais, você tem seu pai e sua mãe, você veio e a pessoa só está comigo porque foi meu pai e minha mãe que fizeram que eu estivesse lá, que eu estivesse aqui. E aí, não é o caso, estou dando aqui um exemplo esdrúxulo, enfim, se Deus o livre, uma mulher que eu tivesse, uma esposa, paquera, sei lá, enfim, e dissesse, não, eu não gosto da sua mãe. Então, não fica obrigado, comigo. Não fica comigo. Não gosto da pessoa que eu mais amo, que é tudo para mim, então a gente não dá certo. Fica lá na tua vida, vai segue a tua e tal. Mas as pessoas acabam esquecendo isso, né? E distratando muitas vezes o pai, a mãe. Eu gosto de dizer que a gente precisa educar nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos parentes, porque um dia nós seremos idosos. Isso. Essas crianças vão também envelhecer. Então, a gente precisa aprender a respeitar, a educar, a colocar os idosos... Uma atenção especial. Total. Total, paciência, tudo isso, porque... Exatamente. Eu digo sempre, quando você maltrata um idoso, você está maltratando o seu futuro, porque você também vai envelhecer. Preste atenção nisso. Vamos fazer o seguinte, doutora, vamos trazer as perguntas dos nossos telespectadores, estão aqui querendo participar desse bate-papo. Vamos lá, a pergunta vai aparecer aqui para a doutora. Quem faz a pergunta é a Sueli Peixoto. Ela pergunta, doutora, o que devemos fazer quando temos conhecimento de caso de violência contra idosos? É quase que nós já falamos aqui, ó. Vou reforçar. Isso. Devemos denunciar.
quem não quiser aparecer, quem quiser que a denúncia seja anônima, procurar o 181. Quem não tiver esse problema de denunciar, pode fazê-lo pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público ou ir diretamente para uma delegacia. E o próprio idoso pode procurar. Hoje nós temos a Delegacia de Vulneráveis, que o idoso pode se dirigir e dar a notícia do que está acontecendo com ele. Entendi. A gente sempre pede que a outra pessoa faça isso, porque às vezes o idoso está encarcerado, como foi o caso dessa senhorinha, né, que ela teve que arranjar uma forma de fugir com todas as dificuldades que tinha de locomoção para pedir ajuda, né, doutora? Já ingressamos com uma ação. Ótimo. Para tentar anular essa venda, exato, E os processos criminais já estão em andamento. Tudo isso através da Defensoria, que é esse defensor, protetor total, não é? Exato. Da população, doutora. Muito bem. Vamos fazer a segunda pergunta, a segunda e última pergunta de hoje. Quem faz a pergunta é a Mara Martins. Ela pergunta, doutora, o pedido de medida protetiva pode ser solicitado para prevenir a violência contra a pessoa idosa? Importante a pergunta, hein? Prevenir é mais complicado. O que acontece? Quando há uma violência, a medida protetiva serve para afastar o agressor da casa, serve para devolver, no caso dessa senhora, para devolver as roupas, devolver a documentação, serve para que esse agressor não tenha contato com a idosa. Essa prevenção por medida protetiva é mais difícil de ocorrer. Eu não vislumbro nenhum caso nem para lhe dar como exemplo. Entendi. Quando você verificar um caso ou souber de uma idosa que está prestes, aí é interessante que a própria idosa saia desse meio, Entendi. saia da área desse... Exato. Tá. Exatamente. Agora, doutora Luciana, por exemplo, nesse caso protetivo que ela falou, não é como se fosse o protetivo da Lei Maria da Penha, digamos assim. Exatamente. Por exemplo, a gente está dando exemplo desse, porque foi o que chamou mais atenção e repercutiu. No caso daquela senhorinha, por exemplo, que ela conseguiu sair, pediu ajuda, existe agora para ela, pode ser dada uma medida protetiva para que... Já foi dada. Ah, legal. Talvez já foi dada. Essa pergunta que ela quis tocar aqui. Então já foi dada a medida protetiva. Ele não pode se aproximar, ele não pode ter contato, ele não pode ligar, ele não pode se aproximar, isso? Isso. Porque, inclusive, o filho... praticou, além da violência financeira, que foi vender um bem dela, a casa dela, praticou violência física, violência moral, cárcere privado, total. Ela, inclusive, a gente pediu também indenização por todos os danos, esses meses todos que ela ficou encarcerada sem receber. É crime a apropriação de bem de idoso. Para a gente aproveitar, o cartãozinho que ela recebe benefício já retirou, então, porque talvez ele fosse o procurador dela, talvez era ele que recebesse ou não? Não chegou ao conhecimento da Defensoria dele ter procuração nenhuma dela. Ele tomou o cartão dela. Entendi. Ele tomou o cartão dela, vai ser providenciado toda a documentação nova se ele não entregar. Tá, importante. Importante é que a gente continue denunciando e não deixando que atrocidades terríveis e covardes com os idosos, até porque nós estamos chegando para isso. Todo mundo, você que tem hoje 12, 15, 10, 11, 9, 20, 30 anos, uma hora você vai envelhecer. Então, não maltrate o seu futuro. Essa aqui acho que talvez seja o alerta melhor. Sim. Doutora Luciana, deixa eu agradecer mais uma vez aqui a senhora pela sua participação. Muito obrigado. Obrigada sempre também. didática, acho muito legal. Sucesso e até a próxima. Bom final de semana. Obrigada. Seja bem-vinda sempre. Muito bem.